Neste nosso Conselho de Estado semanal, chamado Fora do Baralho, não podemos ficar em silêncio, em rádio não dá lá muito jeito, e os nossos ouvintes conhecem bem os quatro ases, que têm sempre muito para dizer. Cenas de um casamento que já teve melhores dias entre São Bento e Belém, com intrigas ou fugas de informação na jogada da semana. Na segunda parte prometemos também uma mini-jogada sobre outro conselheiro que está de regresso, parece que com um livro. Para já, Susana Peralta, Luísa Guiar Conraria, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida, cartas baralhadas para lançar, e o primeiro naipe em cima da mesa é ouros, Susana, dinheirinho, é vê-lo de volta, o das propinas que vão ser devolvidas, promete António Costa, sem gravata, na pele de secretário-geral do PS, fez esse anúncio o primeiro-ministro perante uma plateia de jovens na Academia Socialista. É uma medida boa ou corre o risco de criar desigualdades e de não atacar logo o problema de quem, para fazer a faculdade, nem sequer tem dinheiro? Bom, é uma medida tão absurda que é difícil pensar por onde é que se começa a criticá-la. Nós, para já, a medida parece ter dois objetivos. Um dos objetivos é reter os jovens em Portugal, se calhar vou deixar isso para depois, e depois o outro objetivo seria, então, lá está, promover o acesso mais equitativo ao ensino superior, etc. Mas, se calhar, vamos começar por este. O acesso ao ensino superior é muito desigual, e ele é muito desigual por várias barreiras que têm a ver com a aquisição de conhecimentos ao longo da vida, desde a mais tenra idade. Era tão bom que isto entrasse no debate político em Portugal, de uma vez por todas. Vamos lá ver isto. As competências dos seres humanos começam a adquirir-se nos primeiros meses de vida, e a desigualdade nas competências vem daí, vem do berço, vem das creches, vem do ensino pré-escolar, e infelizmente a frequência das creches e do ensino pré-escolar em Portugal é correlacionado com o rendimento, portanto ele próprio é desigual, e logo aí temos a base do problema. Essa é a base do problema. E depois há a qualidade das escolas, o ensino privado versus público, as pessoas com mais dinheiro que podem pagar explicações aos filhos, etc. Portanto, quando os jovens chegam ao momento de fazer os exames de acesso ao ensino superior, levam uma tal carga do seu passado, do contexto socioeconómico de onde vêm, que depois os 700 euros a mais ou a menos da propina são largamente irrelevantes. Isso é o primeiro ponto. Eu gostava tanto que isto entrasse por uma vez por todas no debate em Portugal. Em segundo lugar, para aqueles jovens para aquelas famílias, para quem esses 700 euros anuais podem fazer a diferença, porque também as há, e há pessoas que, fazendo das tripas coração e correndo esta corrida de obstáculos horrível que as leva até ao ensino superior, chegam lá. Quer dizer, há uma coisa que nós, economistas, chamamos, peço desculpa, restrições de liquidez, que é o quê? Que é o facto de haver pessoas que simplesmente têm a conta bancária muito próximo dos zeros, e para essas pessoas adiantar 700 euros por ano ao governo, ao Estado português, para depois serem ressarcidas mais tarde, pode ser a diferença entre este jovem ir ou não ir para o ensino superior. Portanto, esta medida é boa para pessoas como eu. Quando os meus filhos forem para o ensino superior, eu ficarei muito satisfeita. Enfim, eu não sei se eles querem ficar em Portugal, aliás, isso, já vamos a essa parte do debate. Pronto, eu não tenho nenhum problema em adiantar os 700 euros por ano, e depois, olha, quando eles voltarem logo os filhos. Mas o dinheiro é devolvido para os teus filhos. É devolvido, mas eu acho muito bem que eles. Mas repara, para pessoas como nós, portanto, isto vem da cabeça de pessoas como eu, que depois pensam, olha, já depois ele se calhar, ou ela, se estiver a montar a casa, sei lá, compra um. Eu por acaso não acho bem, Susana. Eu acho que se deve educar os filhos nas contas certas logo desde o início. Bem, mas foram os teus filhos que pagaram o ensino superior deles? Acho que não, foste tu que pagaste. Pronto. Mas, gente, deste ponto de vista de promover a igualdade, é absurda a todos os níveis. É absurda porque não é pela propina que temos de começar, e começando pela propina, esta ideia de que as pessoas têm que adiantar dinheiro para quem não o tem é catastrófico. Pronto. Depois, e obviamente há outras maneiras de promover a mais igualdade no ensino superior, por exemplo, tendo ou bolsas, enfim, já para não falar depois no percurso educativo com o qual comecei desde o nascimento, mas tendo bolsas, ou então até programas de empréstimos, só que são empréstimos no sentido contrário. O governo dá ao governo, aos bancos com garantia do governo, há vários esquemas com participação pública destes empréstimos a estudantes, em que vários exemplos que se podem copiar facilmente, em que, portanto, o Estado adianta dinheiro aos estudantes, e depois mais tarde essas pessoas pagam em função do rendimento. No Reino Unido é comum. No Reino Unido, na Austrália, enfim. Portanto, isto é absurdo. Eles inventaram um esquema de empréstimos, mas ao contrário. Isto realmente, eu não sei de onde é que isto veio. E depois há a ideia de que nós, com este reboçadinho, não é? Que é, no fundo, dizer às pessoas, olha, então fiquem cá, porque isto só funciona, esta devolução, para as pessoas que não imigrarem. No fundo, que com isto vamos resolver o problema. Eu não sei se isto é um problema, já agora.
enfim, eu acho que os jovens aproveitarem de nós estarmos no mercado único, numa União Europeia e poderem aproveitar das oportunidades que isso lhes oferece é bom, embora claro que o país deva enfim, ter um debate acerca da atratividade que tem para as pessoas qualificadas de forma genérica, não apenas para os jovens, mas para ter esta ideia que nós agora com este rebuçadinho, não é, que no fundo são 700 euros vezes 3 anos, mais 1.500 se as pessoas fizerem o mestrado, que isso vai fazer a diferença para as pessoas que imigram por causa de um salário. Epá, o efeito naquilo que vão ganhar ao longo da vida de irem para fora é que, quer dizer, esta meia dúzia de tostões não vai certamente fazer uma diferença. E depois também é sempre esta ideia que é dar a volta ao problema. Epá, temos aqui um problema, que eu já disse que eu não sei se é os jovens imigram muito. Pá, como é que vamos resolver isto? Já sei, inventai um esquema com as propinas universitárias. Epá, parem com isto, usem as políticas públicas para aquilo que elas servem. Pronto, portanto, enfim, eu queria criticar desta forma os ouros do governo para os jovens. Uns ouros aqui com grandes críticas da Susana Peralta. Foram várias as medidas anunciadas por António Costa, além desta da devolução das propinas, também a redução do IRS, passes gratuitos para jovens abaixo dos 23 anos e alguns outros bónus. Jorge Fernandes, estavas à espera que os jovens fossem agora uma prioridade? Não, quer dizer, o que eu queria sublinhar muito rapidamente, é mesmo rápido, é que estamos a assistir em Portugal a uma alteração profunda dos termos do debate político que começaram, por exemplo, quando a Iniciativa Liberal politizou a ausência de crescimento económico. Os termos ou a maneira como aquilo foi feito foi uma maneira inovadora e neste momento domina completamente a maneira como aquilo é debatido e agora aparentemente os jovens, no fundo, começaram a ganhar um espaço na vida política e do comentário que não existia há uns anos atrás. Eu lembro muito bem, por exemplo, nos tempos um bocadinho da Troika e nos anos seguintes falava-se muito dos funcionários públicos, dos reformados, eram um bocadinho esses grupos que estavam sempre a ser falados, mesmo em termos de políticas públicas, etc. E eu acho que pela primeira vez começa a ser visível e o país político e mediático começa a ganhar consciência que realmente Portugal está perante um problema que é um problema grave, que é o facto literalmente do jovem comum e médio não ter futuro em Portugal. É tão simples quanto isto, não tem futuro. E há muita gente que está a escolher sair, e cada vez mais. Aliás, o relatório do Rui Pena Pires e dos seus colegas no ISCTE diz que só em 2021, e há uma estimativa conservadora, saíram 60 mil pessoas, e portanto, quer dizer, num país tão pequeno como Portugal, isto acumulado é muita coisa. E portanto, os políticos estão a começar a refletir as reais preocupações das pessoas e das famílias. Se alguma coisa vai mudar, sou muito mais cético e acho que o plano que António Costa esta semana apresentou, quer dizer, que aquilo só pode ser, é risível, não tem qualquer tipo de sentido. Mas Marcelo Rebelo de Sousa diz que são medidas que dão jeito em termos eleitorais e que há mais mundo para além dos jovens. Vamos passar para a próxima carta, Paus. João Marcos de Almeida, temos de acelerar aqui o passo. O Ministro da Economia prometeu ajudar a encontrar soluções para a paragem de produção de 2 meses que vai começar para a semana na Auto Europa. Convocou ele próprio, António Costa Silva, uma reunião com o grupo Volkswagen e com associações do setor. O Governo está a meter-se onde não devia? Eu tenho aqui uma dificuldade. Eu, por princípio, acho que o Governo não se devia meter nestas questões do setor privado, de empresas privadas. Por princípio, acho que não devia. Por exemplo, não compete ao Governo intervir, nem tem poder para isso intervir. Esta reunião, no fundo, é uma intervenção do Governo nas cadeias de produção. Procurar que a Auto Europa compre mais a empresas pequenas portuguesas e menos a outras, e que tem a ver, uma das razões porque a Auto Europa parou tem a ver com o fornecimento de uma fábrica na Eslovénia que também parou a sua produção. Obviamente que é muito difícil os governos controlarem as cadeias de produção, porque isso é uma matéria que o mercado decide, é uma matéria económica e tem a ver com as relações entre empresas. Portanto, eu por princípio sou crítico disto. Agora, por outro lado, eu entendo que o Governo não pode ficar parado em relação a uma empresa como a Auto Europa. A Auto Europa é um dos maiores exportadores portugueses. Eu não sei neste momento a classificação, mas já nos últimos anos houve anos em que estava em primeiro lugar, mas calculo que esteja entre os 3 principais exportadores portugueses, portanto é muito importante para a economia portuguesa.
Quer dizer, o governo português, no fundo, há muitos outros governos e que teoricamente se dizem mais liberais, que fazem exatamente o mesmo nos seus países. Portanto, na União Europeia diria que a maioria dos governos faria o que o governo português está a fazer. O governo francês, o governo alemão, até o governo britânico tem intervenções deste tipo, com grandes empresas, com grandes exportadores. Portanto, há aqui uma prática, há um realismo, pragmatismo do governo português. E por outro lado, eu acho que o governo poderia tentar, quer dizer, o governo enfrenta uma competição. Há muitos países europeus que gostavam de ter a fábrica que é a Auto Europa, gostavam que a Volkswagen mudasse a fábrica de Portugal para outro país da União Europeia. E também nisso o governo português tem que ter atenção e tem que ter cuidado. É uma realidade, há uma competição económica fortíssima hoje em dia na Europa por fábricas como a Auto Europa. Agora, talvez o governo português também, já que está a falar com a Volkswagen, pudesse tentar influenciar, e eu não estou a dizer que consiga seguramente, mas pudesse tentar influenciar a Volkswagen, em vez de produzir apenas carros híbridos, como vão produzir a partir de 2025, aumentar a produção de carros elétricos, ou começar a produzir carros elétricos. Porque isso pode fazer de Portugal um país muito interessante em todo o setor e na cadeia de produção de carros elétricos, desde a produção do lítio, que possivelmente vai avançar 1 ou 2 minas de lítio, até refinarias de lítio que estão previstas a construção também de algumas em Portugal. E isto é um setor que será fundamental para a transição energética e para o futuro da economia europeia. E, portanto, aqui Portugal poderia desempenhar um papel importante, pelo menos no contexto europeu. Sai um trunfo, Luís Aguiar Conraria? Um semi-trunfo, porque eu concordo com parte do que o João disse, especialmente nas críticas. Eu, de facto, apesar de estar à esquerda do João, sou mais liberal que o João e preferia que o Estado não se metesse nestas coisas de todo. Quem tem de encontrar alternativas... Nós somos realmente liberais, eu sou mais pragmático que tu, Luís. Quem tem de encontrar alternativas... Não, achar que o Governo consegue encontrar soluções alternativas quando os gestores da Volkswagen não encontraram, parece-me que não é muito pragmatismo. E também, quer dizer, as associações portuguesas do setor automóvel que estiveram reunidas, elas quiserem que batam à porta da Volkswagen e ofereçam os seus produtos que estão no mercado competitivo, e é isso que devem fazer. Portanto, eu por acaso acho que não... Respondendo diretamente a isso que tu estás a dizer, não acho que seja de grande pragmatismo achar que este governo resolve o que quer que seja. Mas já agora, o motivo pelo qual eu podia falar foi outro. Olha, já que o governo vai está a ter as reuniões com os gestores da Volkswagen, olha, então que aprendam a fazer gestão e depois apliquem essas coisas que aprenderem no grupo Volkswagen, que apliquem nas empresas públicas. Temos muitas empresas públicas que são muito mal geridas e, portanto, já que o Estado não sabe gerir as empresas públicas e quer ir dar lições às privadas, que receba as lições das privadas para depois as aplicar nas públicas. Eu aqui concordo com o Luís. E há muito, Luís, a aprender com a Presidente do Banco Central Europeu. Estavas mortinho para voltar a lançar aqui no Fora do Baralho umas copas para Christine Lagarde, que esta semana deve ter lido, ou não, a análise com o título Encruzilhada de Políticas, que Mário Centeno publicou no site do Banco de Portugal. E portanto o meu já não dava o meu coração a Christine Lagarde há vários meses, portanto não podia deixar passar esta oportunidade. Sobre a carta de Mário Centeno, já muita gente disse muita coisa, quer dizer, e eu concordo com as críticas que generalizadamente têm sido feitas, que está a pôr em causa a independência do Banco de Portugal, que não faz sentido usar o Banco de Portugal como plataforma para outros voos, sejam eles de querer ser Primeiro-Ministro ou de Presidente da República, ou outra coisa qualquer, e que não faz sentido instrumentalizar o Banco de Portugal para si. Eu concordo genericamente com todas essas críticas e acho que quanto mais violentas forem, melhor. Mas há um ponto que pouca gente tem dado destaque, penso eu, e que aqui é muito importante, e que tem a ver com uma traição anunciada, uma traição anunciada a Christine Lagarde, que é, nesta carta, Mário Centeno já anunciou que vai votar contra mais subidas de taxas de juros. Está ali implícito, quer dizer, quando ele escreve
que no combate à inflação se corre o risco do Banco Central Europeu fazer demais. O que ele está a dizer é que, caso as taxas de juros venham a subir na próxima semana, que não é com o voto dele, que é com o voto contra. E pronto, eu acho que isto é muito feio. Ele tem o seu voto, ele faz parte do Conselho, ele vai ter a oportunidade de convencer os outros governadores a votarem a uma eventual não subida das taxas de juros e estar já a demarcar-se do que será uma eventual decisão de subida das taxas de juros. Ou estar a anunciar que é contra a subida das taxas de juros e, portanto, se as taxas de juros não subirem, isto vai querer passar a imagem que foi ele que convenceu os outros. Acho isto feio. Acho que é uma facadinha nas costas dos restantes governadores, aqui incorporados pela Christine Lagarde, que claramente não merecia isto. Aliás, só mais um ponto. Christine Lagarde, nos últimos tempos, deixou muito claro, fez a sua autocrítica, e eu aprecio sempre muito isso. As pessoas fazem suas autocríticas, mostram que aprendem com os erros, quando disse que subestimou de facto a persistência da inflação e que por isso as políticas no início não foram corretas. A Sra. Prata está aqui a fazer um coração com as mãos. Vamos... Eu também apoio, também quero elogiar a Christine Lagarde, e só muito rapidamente, sem tentar mostrar que nunca devia ter ido para o Banco de Portugal, porque ele fez política, gostou de ser política, quer ser político, e um político não pode estar a fazer política à frente do Banco de Portugal. E como é que vai a política em Espanha, Jorge Fernandes? Trazes aqui umas espadas, vêm daí bons ventos ou não? Há governo, não há governo, eleições, o que é que vem aí? Há umas semanas atrás eu diria que Sánchez tinha a formação do governo na mão. Neste momento acho que está mais tremido, apesar de não ser ainda de rejeitar a hipótese de que consiga formar o governo. Esta semana Puigdemont elencou as suas exigências para apoiar Sánchez na investidura, e o que é interessante é que eu acho extraordinário que o primeiro-ministro espanhol esteja a preparar um processo de formação de governo com um líder político que é um foragido à justiça, fugiu de Espanha literalmente dentro da mala de um carro, e caso pusesse o pé em território espanhol seria imediatamente preso, digamos assim. Curiosamente, na última semana começaram a levantar-se várias vozes dentro do PSOE, digamos assim, que podem, e alguns históricos, por exemplo, Alfonso Guerra e Filipe González, de forma absolutamente clara e cristalina. Filipe González disse, aliás, que nas últimas eleições custou imenso votar no PSOE, apesar de eu ter feito, porque já sabia o que viria aí, mas também gente mais nova e destacada, que tem crítica de Sánchez, que está muito desconfortável com tudo isto, e que sabem que a aventura em que Sánchez está a meter e para a qual está a encaminhar o país provavelmente terá custos pesados a médio e longo prazo, e que no fundo reabrir a questão territorial, que enfim, apesar de não estar completamente resolvida, e não está verdadeiramente, mas reabrir a questão territorial no contexto de uma negociação de formação de governo não é positivo, e quer dizer, é evidente que a questão territorial tem que ser negociada politicamente e não de forma judicial, mas fazê-lo dentro deste contexto de eu dou-te o apoio para a formação de um governo, em contrapartida a questão territorial é discutida, é muito negativo, e portanto Sánchez realmente está a brincar com o fogo e não o deveria fazer. E, portanto, umas espadas, faltou dizer que são umas espadas, deu para perceber aqui pela análise do Jorge Fernandes para a Espanha, aqui para a situação do PSOE e de Pedro Sánchez e essa aventura em que se está a meter. Fazemos aqui uma curta pausa, voltamos já a seguir. Até já. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda
Para nós, há só uma pausa entre a distribuição de naipes na primeira parte e esta jogada da semana do Fora do Baralho. Já o Primeiro-Ministro fez uma longa pausa, preferiu estar de boca praticamente fechada quase o tempo todo no Conselho de Estado, ao lado do homem que tem sempre tanto para dizer e com quem partilhava até há pouco tempo alegremente o guarda-chuva. Sendo que há um outro conselheiro que, sem ter falado de viva voz, já anunciou que escreveu sobre a arte de governar. Fica prometida ainda uma mini-jogada da semana sobre, claro, Cavaco Silva. Mas para já, Jorge Fernandes, não podes ficar em silêncio sobre o silêncio de António Costa. Devia ter respondido o Primeiro-Ministro às críticas dos conselheiros e de Marcelo Rebelo de Sousa e devia ter justificado a governação, que é preciso sublinhar, é de maioria absoluta. Bem, em defesa de António Costa, este não tem de responder politicamente perante o Conselho de Estado. O Conselho de Estado é um órgão consultivo do Presidente da República, do qual o Primeiro-Ministro faz parte por inerência, mas não é o Parlamento. Esta é a parte formal, digamos assim. Claro que os regimes políticos não se fazem apenas de regras formais. Existem também regras e práticas informais e depois aquele pequeno detalhe, enfim, chamado regras de boa educação. E é evidente que existe neste momento um conflito aberto entre Belém e São Bento e que depois dos acontecimentos dos últimos meses, António Costa tem a percepção de que ganhou e que no fundo não deve explicações a ninguém. Aliás, e esse é um dos problemas de António Costa e em grande medida do PS, a percepção de que são inimputáveis e de que façam o que fizerem não são penalizados por isso. Não é à toa que a elite ministerial socrática comanda o partido sem nunca ter feito um meia-culpa. E aqui meia-culpa nem estou a falar das atividades, digamos, extracurriculares de José Sócrates, mas de todo o clima político e do estilo de fazer político que existiu naquele momento e que de resto é replicado agora em boa parte. Dito isto, é evidente que as regras mínimas da urbanidade exigiriam a António Costa que respondesse aos conselheiros de Estado. Aquilo não são pessoas quaisquer, que podemos ter a opinião que tivermos sobre as várias pessoas que compõem o Conselho de Estado, e eu acho que há algumas pessoas ali, no mínimo, problemáticas, mas são pessoas que naturalmente têm o peso que têm, fazem parte de um órgão importante, e aí ditaria a urbanidade que António Costa respondesse, até porque as notícias que todos os dias vêm a lume em Portugal mostram claramente que o país está a atravessar problemas sociais gravíssimos, o que torna ainda mais importante o prestar de contas de António Costa. Portanto, se Portugal tivesse a atravessar, digamos, um momento esplendoroso de grande crescimento económico, etc., António Costa seria Desculpa lá, Jorge, mas aquilo é um órgão fechado. É um órgão fechado. Li hoje num artigo de jornal e depois fui confirmar, vem na Constituição, não é numa lei ordinária qualquer, vem na Constituição que as reuniões não são públicas. Qual é o interesse para o país da resposta que ele dá ali à Lídia Jorge, ao Manuel Alegre, ao Marcos Mendes e às pessoas que lá estão? Não, espera, Luís, mas vamos ver, eu não discordo de ti nesse ponto. Se a sessão fosse pública, eu percebo que tu estavas a falar, dá satisfações ao país e por aí fora. Aquilo é uma reunião fechada, não pode sair dali nada de acordo com a Constituição. Da Constituição, quer dizer, eu fiquei parvo, nós pomos cada coisa na Constituição, que é extraordinário. Portanto, está escrito na Constituição, artigo 140 ou assim, fui lá procurar, que as reuniões não são públicas. Então, quer dizer, ele não está ali nada. Mas ele está ali numa situação em que, de acordo com ele, foram postas cá fora mentiras. Sim, ele falou diretamente em mentiras. Eu digo muito honestamente, se tivesse no lugar dele, a não ser que aquela reunião começasse com o Marcelo Rebelo de Sousa a puxar as orelhas a quem pôs a fuga de informação, quem andou com fugas de informação para os jornais, que aqui teria o seu quê de irónico, porque provavelmente seria um puxão de orelhas a si próprio, mas isso não sabemos, de facto. A não ser que Marcelo Rebelo de Sousa começasse com um puxão de orelhas a quem anda com fugas de informação daquele órgão cá para fora, eu de facto também não dizia nada, eu compreendo perfeitamente a atitude do Costa. Claro que depois podes aproveitar para falar do Sócrates e dos ministros do Sócrates e as coisas, não há emissão em que não fales nisso. Mas objetivamente, naquilo, o estar ali calado, eu acho que ele fez o que tinha a fazer. Então não ia. Luís, deixa-me só dizer. Eu acho que... Calma, deixa-me responder aqui, até porque fui interpelado. Vamos ouvir o Jorge. Aqui neste Conselho de Estado ninguém é capaz de fazer silêncio. Fui aqui interpelado. Não, há um ponto com o qual eu concordo com o Luís, que é a fuga de informação não deveria acontecer. Pronto. Agora, nós não estamos a discutir a fuga de informação. Podemos discutir a seguir e terei todo o gosto e sou completamente contra a fuga de informação. Aí, aliás,
tal como tu disseste, eu suspeito até que a fuga de informação terá partido de quem bem sabemos, não é? Mas pronto, enfim, dito isto, se António Costa considera, Luís, ele tem que ser coerente, se ele considera que o Conselho de Estado é um órgão que não garante, em primeiro lugar, confidencialidade, que é inútil, etc., não aparece. Então, mas ele pode querer ir lá ouvir, ele tem o direito. Não, ele desculpa, pode estar interessado Susana, no conteúdo da discussão, mesmo Susana, que não tenha resposta é a um órgão dar. consultivo do Presidente da República. Então, não mas é ele dele. é convidado, porque é que ele não pode poder pronto. ir? Eu vou a imensas reuniões nas quais não digo nada. Pronto, agora, o que eu estou aqui a dizer é, existe ali um conjunto... E estou a participar ativamente, estou a ouvir o que Calma, estou a mas dizer, não é? estão ali um conjunto de pessoas que nós podemos criticar, e eu acho que não é o Conselho de Estado ideal, por vários motivos, mas são pessoas que não são pessoas irrelevantes na sociedade portuguesa ao longo do espectro político. Eu acho que é pela primeira vez, aliás, os jornais disseram isso, há uma regra mais ou menos informal na democracia portuguesa de que o Primeiro-Ministro, no fundo, presta contas informalmente naquele contexto, e sempre aconteceu ao longo dos anos. Tenho a certeza que já houve momentos bastante difíceis ao longo da democracia portuguesa. Por exemplo, Passos Coelho deve ter ouvido o que quis e o que não quis em Conselhos de Estado, em que foi fortemente criticado. E se calhar às vezes ficou calado, nós não sabemos. Não, agora vamos a ti, João, vamos a ti. Lá está, temos aqui um Conselho de Estado. Sim. Eu gostava de fazer 3 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: a mim parece-me óbvio que António Costa tem falado em todos os Conselhos de Estado até hoje e amoou, está chateado e, portanto, quis claramente mostrar ao país que está em confronto com o Marcelo Rebelo de Sousa e que isto é uma posição de hostilidade em relação ao Presidente da República. Está no seu direito, o confronto político faz parte da política, mas foi isso que aconteceu. O segundo ponto, e aqui é que se vê como o PS e o António Costa conseguem influenciar a agenda, é que pela primeira vez está-se a desvalorizar o Conselho de Estado. Eu nunca ouvi ninguém desvalorizar o Conselho de Estado. Era uma coisa normal, fazia parte de reuniões e o Primeiro-Ministro falava ao Presidente da República. Como António Costa decidiu não falar e quer hostilizar o Presidente da República, está-se agora a pôr em causa também o Conselho de Estado e que ele não tem nada que falar. Claro que ele não tem que falar, mas os Primeiros-Ministros costumam falar. É esse o costume. E ele só não falou porque quer mostrar que está em confronto aberto com o Marcelo. E teve 3 oportunidades para falar. E que vai atacar Marcelo daqui até ao fim da legislatura, calculo, até ao fim da presidência, que é antes do fim da legislatura. O terceiro ponto, eu discordo do Jorge, que António Costa ganhou. Eu nestas coisas acho que ainda é demasiado cedo para se ver quem é que vai ganhar. Isto vai ser um confronto aberto entre os dois. Eu não desvalorizaria Marcelo. Marcelo é capaz de muita coisa diabólica. Eu não sei quem vai ganhar. Eu acho que o país vai perder, claramente. Não sei quem vai ganhar entre os dois. O país vai perder. Mas eu também acho que o modo como António Costa mostrou que está em confronto com o Presidente da República e não falou, mostra que ele está mais preocupado do que as pessoas julgam em relação a este confronto com o Marcelo. Porque ele também sabe muito bem que pode perder e que lhe pode correr mal este confronto com o Marcelo. E depois um último ponto, quer dizer, não vamos aqui com histórias, fugas de informação, quer dizer, Costa ser vítima de fugas de informação de mentiras. Por amor de Deus, quer dizer, só faltava agora não é, queixar. Temos pena de honestamente, Benfica. Temos pena. Espera aí, Luís. Temos pena do Benfica por ser prejudicado por árbitros. O António Costa queixar-se de mentiras, de fugas de informação. Por amor de Deus. Por amor de Deus. João, eu não tenho conhecimento. Tu estás a dizer, falas disto como se fosse muito normal. Eu, de facto, não me lembro destas fugas de informação de Conselhos de Estado. Então tens o Marcos Mendes, às vezes, a falar na televisão do que se passou no Conselho de Estado, sendo ele conselheiro. Não, do Conselho de Estado. Ele fala de inside information, muitas vezes do Governo, mas do Conselho de Estado. Aliás, a este nível, com este detalhe, 3 momentos para falar, não sei o quê. Susana, deixa-me só terminar, muito rápido. Nenhum de nós pode dizer que as fugas de informação daquele Conselho de Estado foram do Marcelo ou de qualquer... não, claro que não. Ter sido de António Costa. Como é que vocês sabem que não foi o Não sei de nada, não sei nada. Então, mas nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe. Agora, nenhum de nós... O meu ponto é o seguinte, pelo seu passado e pelo seu comportamento na política, ninguém nos pode garantir que António Costa também não foi ele a origem de fugas de informação. E depois, só para acabar muito rapidamente, tinha-me lembrado disso, eu acho que António Costa vai procurar, e isso é muito interessante, ter uma posse institucional, de um político mais institucional, mais responsável, em oposição à posse mais
popular de Marcelo Rebelo de Sousa. E é muito interessante ver se Costa conseguirá manter essa posse e onde é que isso vai levar. Nos tempos da geringonça também havia fugas de informação do Conselho de Estado. Os jornais têm feito... Não havia um Conselho de Estado sem fugas de informação. Os jornais têm feito artigos de bastidores sobre isso e a informação vem de lá de dentro e vem de alguém. Susana Peralta, estávamos aqui a falar sobre António Costa e sobre esta estratégia do silêncio. A verdade é que o Primeiro-Ministro pôs-nos a todos a falar mais daquilo do que não disse, do que aquilo que... do que foi dito pelas outras pessoas. Pelas outras pessoas e dos problemas do país. Acabou por ser aqui uma tática algo habilidosa do Primeiro-Ministro neste braço de ferro com Belém. Sim, quer dizer, eu julgo que em primeiro lugar, quem desvirtua as instituições, ou em todo o caso a par com António Costa, Marcelo Rebelo de Sousa tem uma enorme responsabilidade, não é? Porque, como é sabido, não é? Está sempre a falar sobre tudo e um par de botas, depois fez este Conselho de Estado estranhíssimo, não nos esqueçamos que este era a continuação de um Conselho de Estado que foi interrompido em julho em função de uma viagem do Primeiro-Ministro para a Nova Zelândia. Eu acho difícil que essa viagem tenha sido marcada ali no telefone do Primeiro-Ministro enquanto ele estava no Conselho de Estado e depois tem dito, desculpe lá, Sr. Presidente, mas agora vou ter que sair que vou ali à Nova Zelândia ver a seleção feminina de futebol. Portanto, quer dizer, isto é tudo tão bizarro que... e depois eu acho que Marcelo perdeu imenso do seu poder simbólico, não é? Com a história do Galamba, quando ele vai à televisão dizer que o Galamba é para ser demitido e depois o António Costa vai, passado umas horas, e diz que não o demite. E de facto há algumas intromissões eu acho que o Galamba devia ter sido demitido, como é óbvio, acho é que o Marcelo devia ter sido mais cuidadoso para não desvirtuar e para não descapitalizar o seu capital de influência, lá está, devia ter sido mais cuidadoso antes de se atravessar assim em direto a dizer demitam, sem estar combinado com o Primeiro-Ministro. Aquilo foi uma situação muito bizarra. E dizia eu, e depois a Marcelo tem andado, enfim, às vezes muito frequentemente a extravasar as suas competências. Por exemplo, eu recordo dos seus considerandos relativamente aos diplomas ao diploma das carreiras dos professores, em que ele devolve o diploma com conselhos acerca da legislação que ele achava que seria aceitável, o que, enfim, dá a ideia que ele não sabe muito bem também manter-se no seu lugar, por assim dizer. E portanto eu acho que António Costa deve, não sei se aquilo é um amu, eu acho que pode ter sido simplesmente perdeu a paciência, vou para aqui estar a participar nesta espécie de cacofonia, de todo o modo que Marcelo Rebelo de Sousa tem a dizer, de uma certa maneira já perdeu o seu valor e, portanto, ele resolveu não responder. Portanto, eu até tenho, digamos, bastante simpatia por esta... Em todo caso, tenho simpatia, não sei, é uma palavra muito forte porque eu não tenho simpatia nenhuma pela configuração atual do poder em Portugal, mas percebo, quer dizer, consigo perceber o pensamento de uma pessoa que diz estou farto disto, vou lá e não respondo e pronto. Agora, eu acho que foi obviamente hábil, isso parece-me bastante evidente. Portanto, nós conseguimos, nós estamos também aqui a falar do silêncio do Primeiro-Ministro. O Costa não está farto de nada, isto é uma estratégia política que ele tem de assumir um confronto com Marcelo. Mais nada. Tens dito muitas vezes aqui, João, que António Costa está farto de governar e tudo, e que queria ir para Bruxelas. Mas sobretudo deve estar farto desta cacofonia. Mas ele ia responder para quê? Da política, nem da vida política. Agora, se lhe interessasse, o meu ponto é, se politicamente lhe interessasse responder, ele teria respondido. Mas repara, Marcelo nós andámos aqui a alimentar no início do ano uma novela de uma potencial dissolução que depois também não deu em nada. Quer dizer, Marcelo não tem capital nenhum político. Olha, mas... Tem uma resposta à altura que é em silêncio. Luís? Já que é tão raro, vamos elogiar a Mariana Mortágua, que acho que disse uma coisa muito acertada, que está na altura de acabar com a pirraça entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Isto também não é forma de estar, caramba. Não, também está na altura de se deixarem de comportar como dois adolescentes. Caramba, que é isso? É como se estão a portar, exatamente. Dois antigos amigos que amoaram. É uma coisa espantosa. Mas sabes lá se eles são antigos amigos, sabes lá. Susana, desculpa. Devem continuar a ser amigos. Devem continuar a ser amigos. Isto é tudo uma encenação. Ainda se lembram daquelas serenatas à chuva dos dois, um a pegar no guarda-chuva, o outro a fazer discursos. Era o maior. Recordo que a recandidatura de Marcelo foi lançada pelo próprio Costa. Uma amizade dessas não se destrói por causa de meia dúzia de questínculas. Mas vamos ver uma coisa, nós estamos aqui a falar de Marcelo. E muito menos por um silêncio, atenção, nós estamos aqui a falar deste binómio Marcelo Costa, mas quer dizer, no Conselho de Estado, pelo que veio nos jornais, e atenção, quer dizer,
é comum aparecer nos jornais relatos formais e informais do que se passa nos Conselhos de Estado, mas pelo que veio nos jornais, Costa foi alvo de críticas duríssimas por parte de vários conselheiros. Quer dizer, ele achar que... Eu nem consigo conceber, quer dizer, ele está numa sala com pessoas que podemos achar o que quisermos delas, mas tiveram funções, muitas delas muito relevantes em Portugal, que fazem críticas duríssimas, certamente alicerçadas até em números ou em dados, etc., porque, enfim, aquilo não é uma conversa de café, meramente. E ele achar... Bem, Isso é o wishful thinking, Jorge. Estás a atribuir ali umas credenciais aos membros do Conselho de Estado. Mas não é isso, mas vocês reparem. Há ali críticas... Do Lobo Xavier, há ali críticas duríssimas. Há ali críticas duríssimas feitas a António Costa e à sua governação. No Conselho de Estado. Então claro que está. Há de estar até morrer. A ele ninguém o cala. Esse é que nunca ficaria em silêncio. A esse é que ninguém o cala. Não, mas quer dizer, ele achar simplesmente e é-lhe perguntado, bem, o que é que quer dizer? O que é que tem a dizer face a estas críticas? E ele diz... Nada, não tenho nada a dizer. Quer dizer, isto é absolutamente bizarro. E não tem qualquer tipo de sentido. Ele é primeiro-ministro de Portugal. Ele pode estar com pirraça, pode estar com Amu, com o Marcelo. Agora, informalmente, ele não responde perante o Conselho de Estado. Agora, o Conselho de Estado tem até uma função, em teoria, de informação. O primeiro-ministro informa os conselheiros de Estado até de coisas que se passam no país e que nem sequer, em teoria, são do domínio público. E, portanto, quer dizer, eu não consigo entender simplesmente. Isso esquece. Neste caso, agora acho que já não vai informar. Isso esquece. Ouve lá, depois de tudo o que veio cá para fora, ele ir informar para o Conselho de Estado coisas que não são de domínio público, ou seja, coisas confidenciais, só se fosse parvo. Agora, há um ponto que também me parece bastante relevante. Eu acho que a grande maioria dos portugueses está-se absolutamente nas tintas para estes amus entre o Marcelo e o Costa. E mais do que isso, não resolvem nada os problemas que os citando Mortágua. João Marcos de Almeida citando Mortágua, grande momento. Estou a citar Mortágua. Ao que nós chegamos, estás a citar, tem que reparar. Ao que chegou Mariana Mortágua a dizer uma coisa... Ao que chegou João Marcos de Almeida. Para do baralho, Mariana fujas que eu estava à Mortágua seringa, João. Dizer uma coisa com a qual eu poderia concordar. Acho que se ela soubesse não teria dito. Aproveitamos estes minutos finais para falar de outro conselheiro que costuma estar quase a maior parte do tempo em silêncio, esse sim, na vida pública, fora um artigo ou outro na imprensa ou apresentações de livros. É o ex-presidente da República, vai publicar um livro a meio de setembro sobre a arte de governar, é uma expressão que está no título. O professor Cavaco Silva terá pensado em algum aluno em particular para ler este livro, Jorge? O professor Cavaco Silva pensa sempre em todos os alunos. Ele tem, quer queiramos, quer não, isso. Há uma coisa que eu gosto muito de Cavaco Silva, que é ver o estado em que ele deixa à esquerda. Ele fala, ou ele intervém em público, ou escreve um livro, e vemos a esquerda toda, enfim, a ter ataques epiléticos no Twitter, completamente malucos. E, portanto, eu acho sinceramente que Cavaco Silva tem essa capacidade de irritar a esquerda, isso é uma coisa que eu gosto particularmente. Mas quando eu perguntava a um aluno era se eventualmente poderia ser António Costa. Não, António Costa não quer saber de Cavaco Silva para rigorosamente nada, e acho que o desprezo é mútuo. Eles têm desprezo um pouco. Isso é o que tu julgas, Jorge. Não, quer dizer, admite. Agora, António Cavaco Silva, por muito que isto... Nenhum político em Portugal ignora o facto de Cavaco Silva ter ganho 5 eleições. Quer dizer, a democracia... Não é isso, quer dizer, era isso que eu ia dizer. Costa tem muito sucesso eleitoral. Não, se calhar sim, mas Cavaco, sem dúvida, é o político mais bem sucedido em Portugal. Com o maior sucesso eleitoral. Mais próxima de Cavaco nesse sentido, não é? Exatamente. Mais próximo ainda de Cavaco. Não chegou à presidência, portanto, mas eu quer acho que dizer, os políticos, já teve cargos executivos apesar do que se diz em público, nenhum político deixa de olhar para Cavaco como uma referência em democracia, pode discordar absolutamente dele na substância política, porque foi uma pessoa que ganhou 5 eleições, quer dizer, e um tipo que tem esta aceitação entre os portugueses, só se pode dizer que teve um grande sucesso político, mais nada. Luís Aguiar Conraria, estás curioso? Curioso com o quê? Com o livro de Cavaco. Vais ler? Eu acho muito bem que eu gosto que gosto de Cavaco Silva escreva livros, e acho que é uma pena essa tradição não haver em Portugal, de políticos que estão retirados do ativo escreverem as suas memórias e escreverem livros. Acho que, até do ponto de vista histórico e para historiadores no futuro, seria importante. Agora, eu de facto li os livros dele, ou li 2 livros dele, e não gosto da escrita dele. Portanto, não sei se irei ler ou não. Eu nunca li nenhum livro de Cavaco, que isso posso admitir aqui em público. Eu já li, não sou tão...
Ele não é um mestre. Estudei por um manual dele. Estudei por um manual dele no segundo ano da universidade. Acho que estás a ser também demasiado duro. Eu acho que os livros são bons livros e, sobretudo, como disse homem, demasiado Mas duro. quer dizer, ele não gosta? Demasiado duro. Eu disse que eu não Sim, gosto. não Onde é que foi demasiado duro? Não gostas? Eu, por Então, não acaso, fui nada duro. gostei Até pelo contrário, demais. até evitei explicar porque é que não gosto. E aí é que seria Aí é duro. que seria duro. Eu gostei e mais. E acho que, aqui concordo com o Luís, acho que é importante haver antigos políticos que escrevam estes livros. E aprendi houve informação que achei bastante relevante nos livros deles. Até agora nunca foi desmentida, portanto parte do princípio que a informação é verdadeira, porque não foi desmentida por ninguém. E portanto acho que são livros úteis para quem se interessa pela política e para quem quer ler o que se passou nos anos em que Cavaco Silva foi um participante ativo da vida política. E para terminar com Cavaco, eu concordo com o Jorge também. Cavaco, que eu sempre votei nele, portanto faço aqui uma declaração de princípios, foi o político em quem mais votei em Portugal, votei 5 vezes nele. Acho que aqui a Mariana Mortágua já não concorda comigo, mas não. É provável que Claro, é provável. Só votaste 5 vezes nele? Ele foi 6 vezes candidato. Houve uma vez que não votaste nele? Não, votei 6, tens razão. mas uma vez ele não ganhou, mas nem Gostei, sempre ele não ganhou gostei. sempre. Está E clarificado. ele só conta acho perdeu que ele ganha. Não, votei 5 que ele ganhou e uma que ele perdeu. Bom, mas concordo com o Jorge. Cavaco, apesar de ter votado nele, nunca lhe achei graça, quer dizer, nunca foi um político que eu achasse graça. Votava dele, achava que era o mais competente na altura, votei nele. Mas agora estou a achar imensa graça também por causa do que o Jorge disse, da maneira como ele irrita à esquerda, é uma coisa que me diverte imenso. Susana? Não, eu acho que é E Cavaco normalíssimo. nunca me tinha divertido. Eu acho que este impacto que o Cavaco tem no nosso espaço público é normalíssimo. É de facto o político com mais sucesso das últimas décadas em Portugal, do Portugal democrático, e isso ninguém lhe tira, e é uma qualidade democrática. Eu vou passar a parte do irritar a esquerda, porque ele de facto a mim irrita-me bastante. Mas quer dizer, esta coisa de escrever um livro sobre a arte de governar, ele fez coisas ótimas para Portugal. Por exemplo, olha, desde logo foi a pessoa que criou o IRS e o IRC, que unificou. Nós estamos a precisar provavelmente de uma nova reforma fiscal, de alargamento da base e tal, e ele de facto teve essa coragem e fez outras coisas, erradicação das barracas. Não, nem todo o legado de Cavaco é mau, mas quer dizer, a arte de governar eu acho muito a piada. E O legado de Cavaco Silva, Oliveira e Susana Costa... Peralta a dizer bem de Cavaco Silva. Mas eu queria falar agora da arte de governar. Quer dizer, ele também governou numa altura em que o escrutínio era muito menor, não é? Porque nós devemos a Cavaco Silva, Oliveira e Costa, Dias Loureiro, nós temos uma herança, aliás, nas contas públicas, da má governança dos governos de Cavaco Silva. Era uma pessoa que não gostava de debates, não ia ao Parlamento, não fazia debates, enfim, teve uma gestão da contestação social, vamos dizer que foi bastante colorida. Quer dizer, a arte de governar, não tenho a certeza que ele tenha sido assim tão artista. A arte de governar é a arte de ganhar eleições e, portanto, Olhem, assim sendo, é bem sucedido. A arte da Joker de nos calar. A nossa arte é mais... Podes ler o livro e ver se não há uma certa autocrítica também no livro. Isso tenho muitas dúvidas, sinceramente. Isso ninguém claro que sim. acredita. Bom, Fica muitas dúvidas prometido sobre que isso. havemos de fazer Leiam para havemos de saber. fazer um programa sobre Cavaco Silva. A nossa arte é outra, é mais jogar às cartas. Eu sou Vanessa Cruz e com os nossos 4 ases estaremos cá para a semana para mais um Fora do Baralho.